Aleluia, aleluia. Espírito Santo, a tua palavra e a tua presença em nós confirma aquilo que o Senhor colocou em nós. Confirma também o propósito do Senhor em nossas vidas. Nós fomos criados para ir além, para ir além, para ir além, Senhor. Oh, aleluia. Quando Deus criou o homem, a palavra de Deus diz que Deus colocou dentro do homem uma chama, um fogo que impulsiona esse homem e esta mulher além. Quando o inferno chega e se apresenta ao homem, ele diz: você é limitado, você tem limites. E essa é a função do inferno, dizer: olha, essa doença vai te matar. Olha, esse problema vai te destruir. Olha, você nasceu para morrer, é o seu fim. Mas a Bíblia diz que Deus envia Jesus. E Jesus assume o meu limite e o seu limite, que é a morte. E ele diz: agora você pode ir além. O tecladista pode ficar e não ir além. Queria folga, mas não vai. Você é o único que não pode ir além. Todo limite, irmãos, que o inferno coloca em sua vida é para dizer: você só vai até aqui. Você não pode ir mais. E é isso que a Bíblia diz que o inferno gerou na vida do homem, a morte. Dizendo: olha, acabou, parou. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus desceu e experimentou a morte descendo até o inferno. Mas a Bíblia também diz que o mesmo Espírito que levantou o Senhor Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita em nós. E esse mesmo Espírito dirá para a morte: não é o fim. Mas esse mesmo Espírito nos ressuscitará para a vida. Amém, querido? Nós estamos dando início hoje à nossa campanha Além dos Limites. E qual é a proposta desta campanha? Que você entenda que Deus não te criou como esse celular que você tem, limitado. Deus te deu um plano sem limites, para dizer: olha, você pode ir além. Amém? Quando Deus cria o homem, Ele coloca isso dentro do homem. E se você começa a estudar um pouquinho sobre a história, o homem andava. Aí ele se sentiu limitado. Ele falou: eu preciso criar algo que me leve além desse limite. E o homem então inventa a bicicleta. Aí ele se sentiu limitado ainda. Ele falou: poxa, eu preciso ir além desse limite. O quê? 20 km por hora uma bicicleta, no máximo 30. Ele falou: eu preciso ir além. E aí o homem então cria lá o carro. Os primeiros carros, né?
andava um pouquinho mais que uma bicicleta, mas ainda tinha uma velocidade limitada. E o homem sempre aperfeiçoando. Aí ele chegou e falou: poxa, eu preciso ir mais rápido ainda. Criou o avião. Depois do avião, e aí foi. E aí o homem falou: poxa, aqui na terra já estou limitado, eu quero ir à lua. Foi até a lua. Eu era bem criança quando o homem pisou na lua, né? Mas depois da lua, hoje o homem chegou até Marte. E saiu lá uma reportagem lá, diz que acharam água em Marte, não sei. Mas por quê? Porque Deus colocou dentro do homem: você vai além dos seus limites. E é isso que Deus quer nos ensinar nessa campanha. Poxa, eu cheguei no meu limite emocional, cheguei no meu limite profissional, cheguei no meu... Não, Deus te criou. E o Espírito que Ele colocou dentro de você é para que você vá além dos seus limites. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo 30. Quero ler com você aqui a história de Davi. Como que Davi conseguiu ir além dos seus limites. Como que ele conseguiu superar. 1 Samuel capítulo 30, do verso 1 em diante, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Chegaram no limite emocional, chegaram no limite do estresse, chegaram no limite do cansaço. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativos: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Nós aprendemos aqui nesse texto que quando você chega no seu limite, a única forma de ultrapassar esse limite é buscando a Deus. A Bíblia diz que Davi, quando chegou no limite emocional, no limite da força, no limite do esgotamento, ele conseguiu ir além, porque se fortaleceu no Senhor seu Deus. E depois no verso 8 diz assim: e então consultou Davi ao Senhor. O que levou Davi a ir além dos limites? Primeiro, se fortaleceu no Senhor. Segundo, consultou ao Senhor.
E terceiro, obedeceu. Deixa-me fazer só um comentário aqui para nós entrarmos naquilo que eu quero meditar com você nessa noite. Você sabe que a nossa escrita, ela se desenvolveu com o passar dos anos. O homem sempre buscou ir além dos limites. A escrita, ela começa com símbolos. Estava lá, o servo do Senhor precisava contar os animais, precisava fazer o controle, né, dos cereais, então eles usavam símbolos. Então, a escrita ela começa através da contabilidade, ou seja, porque o servo precisava contabilizar os animais e os cereais, ele começou a usar símbolos para não perder a conta. Aí, chegando já no Egito, os hierógrafos, eles começam a usar os símbolos através do som, junto com o som. Por exemplo, se você, na época dos egípcios, quisesse escrever A, você iria usar o símbolo de uma águia. O som da águia, para eles, representavam a letra A. Então, eles unem o símbolo com o som. Por exemplo, se eles quisessem escrever a letra U, eles usavam uma coruja. Era mais ou menos assim. Então, eles uniram o símbolo com o som. Aí nasceu a escrita. A escrita, ela surge como uma necessidade da contabilidade e depois ela se desenvolve para as necessidades de gravar memórias, leis, e aí a escrita foi se desenvolvendo. E hoje, né, o nosso alfabeto hoje, eles são compostos de símbolos, sons, escritas que nos levam a um relacionamento. Não é verdade? Hoje ninguém mais liga para o outro: "Ô, como é que você está?" Manda um zap. Alguns que são mais limitados às vezes na escrita, gravam um sonzinho, né? Não é verdade? Grava o áudio, né? Mas a partir da escrita, a partir dos símbolos, sons, foi criado o relacionamento. Deus, para relacionar conosco, criou a escrita. E através da Bíblia, através dessa letra, Ele quer falar aos nossos corações. Por isso a palavra de Deus diz: pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E também entendemos que pela fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Quando você está lendo a palavra, Deus começa a falar com você. Por que eu comecei aqui? Porque hoje, para você aprender a escrever, você precisa aprender o alfabeto, o abecedário. A, B, C, D. Para você aprender a se relacionar com Deus, você também precisa aprender o alfabeto de Deus. E como começa o alfabeto de Deus? Pelo O, B, D, C. Você vai se relacionar com Deus, você vai conhecer a Deus quando você aprender o que esta palavra nos ensina, o que é o alfabeto de Deus. O O, B, D, C.
Davi se fortaleceu no Senhor, Davi consultou o Senhor, mas a Bíblia também diz que ele obedeceu. Agora, irmãos, que obediência é essa? Se eu estava meditando, lendo a Bíblia, e essa palavra veio no meu coração. E aí eu fui entender o que a Bíblia nos ensina, o que é obedecer a Deus. E eu quero trabalhar com você essa palavra obedecer como um acróstico. Primeiro, Davi cria na onisciência de Deus. Davi cria na onipotência de Deus. Davi cria na onipresença de Deus. Você obedece quando você crê que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que Deus é o Deus que está presente e que Deus é o Deus que conhece todas as coisas. Onipresente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Jeová Samá, o Deus que está presente. O Senhor está presente. Então, a obediência ela começa quando você começa a crer na onipresença de Deus, na onipotência de Deus e na onisciência de Deus. B. Davi cria na bondade de Deus. Ele acreditava na bondade de Deus. Certa vez um homem chegou para Jesus, um jovem rico, e falou: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida do estilo de Deus? Jesus falou: homem nenhum é bom. Ele estava olhando Jesus como homem, e Jesus falou: homem nenhum é bom. Bom é Deus. Deus é bom. Deus é bom. Romanos capítulo 2, verso 4 diz assim: ou desprezas tu as riquezas da benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Olha que interessante, Paulo dizendo à igreja, ele diz: olha, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Certa vez, Davi falhou, Davi pecou com Batseba. Não só pecou, adulterou, mas mandou matar o marido da mulher para esconder a falha. E aí o profeta chega para ele e fala assim: Davi, escolhe qual a consequência, né? Escolhe aí a maldição que vai vir para a sua vida. Deus está falando, você escolhe. Quer cair na mão dos seus inimigos? Quer ser envergonhado? Ou quer cair na mão do Deus vivo? Ele diz: eu quero cair na mão do Deus vivo, porque na mão do Deus vivo há misericórdia, há bondade. Deus é bom. Deus é bom. Salmo 136, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Davi obedeceu, porque ele cria na onipresença de Deus, na onipotência de Deus, na onisciência de Deus, e ele cria na bondade de Deus. Deus é bom. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é bom. Certa vez, um irmãozinho chegou para o pastor e falou: pastor, será que aquele irmão vai para o céu por causa da vida que ele tem, por isso, por aquilo? O pastor falou: tomara que vai, né, irmão? Porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. Deus não nos olha segundo, né,
a nossa aparência. Chega lá Davi e seus irmãos, os irmãos de Davi, todos mais formosos, bonitos, talentosos. Samuel fala, certamente está aí o rei. E Deus fala, Samuel, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração, porque Ele é bom. Deus é bom. Davi cria na bondade de Deus. O-B-D. Davi cria no domínio de Deus, que Deus domina sobre tudo. Vamos ler, eu quero ler com você esse texto, Davi declarando. 1 Crônicas, capítulo 29. Eu quero ler apenas o verso 11 e 12. Olha o que ele diz: Tua és, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória, a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. A obediência, ela é baseada em você crer na onipresença, na onipotência e na Faltou um. Essa aí que você lembrou. É você crer na bondade de Deus. É você crer que a Ele pertence o domínio. Eu gosto muito daquela passagem que Satanás chega diante de Deus e fala, né? Deus pergunta para ele, você viste lá de onde você vem? Ele falou, de passear e rodear pela terra. E Deus falou, você viu lá meu servo Jó? Ele falou, eu vi. É lógico, o Senhor cerca ele, guarda tudo quanto ele tem, abençoa, por isso ele é fiel ao Senhor. E aí, Satanás então pede autorização para poder tocar em Jó. Sabe o que eu aprendo aqui? Todo poder pertence a Deus. A Deus pertence o domínio. Meu irmão, minha irmã, você está sujeito ao poder de Deus e ao domínio de Deus. Até Satanás, para tocar numa pessoa, ele precisa de autorização. Agora, Satanás não pode tocar os filhos de Deus. Seu filho está lá fazendo arte. Você fala, não aguento mais esse menino, vou levar lá na vizinha para ela dar uma surra nele para ver se ele melhora. É assim que você faz? E por que você acredita que Deus faça isso? Você está dando trabalho, ele falou, eu vou usar o diabo um pouco para dar uma surra nele, quem sabe ele melhora. Está amarrado em nome de Jesus. Davi dizia, eu prefiro cair na mão do Deus vivo, eu prefiro ser disciplinado pelo Deus vivo. E a Bíblia diz, se você é filho, Deus te disciplina, Deus te corrige, Ele te dá umas varadas, porque Ele é Pai. Domínio. A Ele pertence todo o domínio. Certo dia aí alguém me disse, olha, o diabo tem poder, porque o diabo faz isso, fala aquilo. Eu falei, olha querido, o dia que eu for crer nisso que você está falando, eu vou deixar de crer nas Escrituras, porque a palavra de Deus diz que Jesus, quando ressuscitou, Deus deu a Ele um nome que está sobre todo nome, para que nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse e
todo joelho se dobre, dizendo: Ele tem o domínio, Ele tem o poder. Todo poder pertence a Deus. 1 Pedro 5,11, olha o que diz. 1 Pedro 5,11. A Ele seja o domínio para todos sempre, todos sempre. E para encerrarmos, obedecer. Essa palavra ser, eu quero colocar aqui com vocês como caridade de Deus. Só que nós precisamos entender como a caridade de Deus se opera diante do texto sagrado. Quando nós falamos de caridade, nós falamos sempre em dar esmolas. Deus não dá esmola, irmãos. Deus não dá esmola. Ele usa da sua graça. Deus manda chuva sobre o bom e sobre o mal, sobre o justo e sobre o injusto, porque Ele é bom. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Então, crer na graça. A palavra ser aqui quer dizer crer na graça, na caridade de Deus. Agora eu quero ler com você um texto de 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Quando fala da graça de Deus, quando fala do poder da graça de Deus. E aqui, neste versículo, que Pedro nos ensina sobre o poder da graça. Olha o que diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou. Que lindo esse versículo. A Bíblia diz aqui que por causa da graça Ele nos chama. João 15,16. Não escolheste vós a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outro, e vos chamei pelo nome, e vos enviei, designei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo concedo. Então, porque Deus usa da graça, Ele nos chama. Quantos aqui foram chamados pelo nome? Deus sabe o seu nome. Às vezes a gente está andando pela cidade, né? Estou andando pela rua, vejo uma pessoa caída, eu falo: poxa, Deus conhece essa pessoa pelo nome. Talvez eu não saiba o seu nome, mas Deus sabe o seu nome. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele vos aperfeiçoará. Interessante. O caminho da graça, o processo da graça é esse. Primeiro Deus nos chama e depois Ele começa a nos aperfeiçoar. Que linda palavra de Deus. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou a trabalhar a minha vida, Ele começou a trabalhar a sua vida, e Ele vai aperfeiçoar. Eu estou melhor um pouquinho de quando eu converti. Por quê? Porque Deus vai nos aperfeiçoando. Amém? Ah, meu marido não muda. Deixa Deus aperfeiçoar, é mais fácil.
Né, amor? Eu falo para ela, ora que Deus faz, né? Ora que Deus faz. Ele nos aperfeiçoará. O processo da graça é isso. Ele nos chama e depois Ele nos aperfeiçoa. E aí ele continua, Pedro continua dizendo, aperfeiçoará e confirmará. Confirmará. Romanos 8:9 diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por quê? Quem confirma que eu sou filho de Deus? É o Espírito Santo, é o selo do Espírito em nós. O selo do Espírito confirma se você é filho de Deus ou não. Então, o Espírito Santo vai confirmando. Por exemplo, no Antigo Testamento, o rei era ungido, o sacerdote era ungido, o profeta era ungido. Por quê? Para confirmar o ministério deles. A unção era a confirmação do chamado e do ministério daquelas pessoas. Então, né, quando nós chamamos uma pessoa aqui à frente para ser ordenada obreiro, diácono, pastor, né? A unção é apenas para confirmar aquilo que ela já faz em Deus. E o Espírito Santo em nós, a unção do Espírito em nós, é a confirmação de que nós somos filhos de Deus, chamados e aperfeiçoados pela graça. E aí Pedro continua dizendo, e o processo da graça continua, ele vos chamou, aperfeiçoará, confirmará e fortificará. Olha que interessante, nos fortificará para o quê? Para a batalha, para o combate. Davi se fortaleceu, se fortificou no Senhor e foi para a batalha. O Espírito da graça em nós, o Espírito de Deus em nós, vai trabalhando esse processo. E aí ele termina dizendo, ele fortificará e fortalecerá. Esse fortalecerá é que, uma vez que você tem a presença de Deus, você tem proteção de Deus. Tem gente que tem o Espírito de Deus, mas passou perto de um trabalho de macumba. Meu irmão, você tem proteção de Deus na sua vida. Ele te fortalecerá. Esse fortalecer é que Ele te protege. Davi dizia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí ele diz, 1000 cairão à direita e 10.000 à sua esquerda, porém ele não será atingido, porque tem a proteção de Deus na sua vida. Davi se fortaleceu no Senhor. Davi consultou o Senhor e ele obedeceu. Obedecer é crer na onipotência, onipresença e onisciência de Deus. Obedecer é você crer na bondade de Deus. Obedecer é você crer que Deus domina sobre tudo. Todas as coisas estão sujeitas ao domínio de Deus. Obedecer quer dizer crer na graça. E uma vez que eu creio na graça, eu fui chamado, estou sendo aperfeiçoado, estou sendo confirmado a cada dia, ungido a cada dia, sendo fortificado e fortalecido pelo poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Você quer ir além dos limites?
aprenda a obedecer. Fica em pé no seu lugar, quero orar com você. Põe a mão em seu coração. Se você não conseguiu anotar esta palavra, fica gravado no YouTube, você pode copiar. Aprenda a escrever, valorize, escreva, copie as mensagens para que ela entre no seu coração e através da escrita você possa aprender os princípios do reino, os princípios da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, boa é a tua palavra e a tua palavra é verdade. Senhor, passará os céus e a terra, mas a tua palavra não vai passar, e cumprirá tudo aquilo que diz. Nenhum tio cairá da tua palavra, mas cumprirá, Senhor. Senhor, nós estamos aqui, queremos ir além dos nossos limites, queremos ir além daquilo que temos visto, Pai, como dificuldade na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida emocional, nos nossos relacionamentos. Ensina-nos a ir além, Senhor. Ensina-nos a ir além. Levante a sua mão e diga para Deus: Senhor, Davi chegou no seu limite, mas ele conseguiu ir além, porque ele se fortaleceu no Senhor, consultou a palavra do Senhor e obedeceu a tua palavra. Em nome de Jesus, adore o Senhor com esse cântico. Aleluia. Levante as suas mãos e diga isso ao Senhor. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Amém. Levante as suas mãos. Deus te chamou para ir além. O Espírito Santo que habita em você quer levar você além. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê paz, te leve além, te leve além,
te leve além, te leve além, te leve além, te leve além. Em nome de Jesus, leva-me além. Leva-me além. Aleluia. Yeah. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Amém. Aleluia. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Amém. Diga para a pessoa do seu lado: Deus te chamou para ir além. Amém, querido? Esta é a nossa campanha terça-feira, além dos limites. Amém? Estamos encerrados em nome de Jesus.